Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Mais de 40% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever no ano passado. Violência no Paraná e no Ceará. 8 pessoas são mortas em 2 chacinas. A crise na Polícia Civil de Pernambuco, no interior do estado, tem delegado responsável por até 7 delegacias. E ainda, o crescimento do mercado pet causa impacto no agronegócio. A produção de algumas propriedades rurais passou a atender a indústria de alimentação animal. É agora no Brasil TV. No Paraná e no Ceará, 8 pessoas são mortas em 2 chacinas. A crise na Polícia Civil de Pernambuco, no interior do estado, tem delegado responsável por até 7 delegacias. E ainda, o crescimento do mercado pet causa impacto no agronegócio. A produção de algumas propriedades rurais pela educação. A base curricular do país prevê que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, ou seja, aos 7 anos. Mas durante a pandemia, o Brasil ficou ainda mais longe dessa meta. É isso que mostra um estudo feito pela ONG Todos pela Educação, que analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Com base nas respostas, são calculados o número e o percentual de crianças que, de acordo com os responsáveis, estão ou não alfabetizadas. O número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabia ler ou escrever saltou de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021. O aumento é de 66,3%. Isso significa dizer que no ano passado, em uma sala de aula com 25 crianças, 10 não estavam alfabetizadas. É o maior número da série histórica, que começou em 2012. O impacto é ainda maior entre as crianças de família de baixa renda, que durante a pandemia tiveram menos oportunidade de continuar estudando à distância. No ano passado, 51% das crianças mais pobres não sabiam ler ou escrever. Antes da pandemia, em 2019, eram 33,6%. E entre as crianças de famílias de melhor renda, esse percentual também subiu. Foi de 11,4% para 16,6%. E os percentuais tão distantes reforçam a desigualdade no aprendizado dessas crianças. Os números também indicam um prejuízo maior entre as crianças pretas e pardas. A ONG Todos pela Educação afirma que agora é preciso ações dos gestores para oferecer material didático e formação dos professores para recuperar a aprendizagem. Se nada for feito, o prejuízo para o futuro dessas crianças é imenso. As crianças que não são alfabetizadas logo no início, nos primeiros anos da trajetória escolar, elas têm muito mais dificuldade de desenvolver outras aprendizagens, outras competências, aumenta o risco de reprovação, até mesmo de evasão escolar. Nessa escola, no Lago Norte, em Brasília, menos de 10 famílias das 218 crianças que estudavam no colégio tiveram acesso ao ensino remoto. As aulas presenciais estão previstas para voltar na próxima segunda. E a diretora contou que vai fazer um diagnóstico de como está o ensino dos alunos mais novos que já deveriam estar lendo e escrevendo. Elas ficaram 2 anos em casa, então não teve aquela preparação adequada para o início do processo de alfabetização. Recebendo essas crianças, a gente precisará fazer todo um levantamento, uma análise, uma avaliação, para começar as intervenções necessárias para iniciar esse processo. Em Belo Horizonte, crianças de 5 a 11 anos de idade já podem voltar às escolas. A prefeitura tinha adiado a volta das aulas para o dia 14 de fevereiro para esta faixa etária. A intenção era dar mais tempo para que essas crianças pudessem ser vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid. A gente falou ontem sobre este assunto aqui, que a Justiça tinha concedido uma liminar favorável ao pedido do Ministério Público de Minas, determinando a retomada imediata das atividades escolares. A Prefeitura recorreu, mas a Justiça manteve a decisão. Então, a partir de hoje, as escolas públicas e particulares da capital mineira podem retornar com o ensino presencial para os alunos de 5 a 11 anos. Médicos peritos fizeram uma paralisação hoje nas agências do INSS. Com isso, muita gente tem dificuldade para fazer a perícia. O Beiro Correia acompanhou a movimentação logo cedo num dos postos no Rio de Janeiro. Olá, amigos do Brasil TV. A gente está acompanhando desde amanhã dessa terça-feira a paralisação nacional dos médicos peritos do INSS.
Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, aproximadamente 2.000 médicos em todo o país que estão na ativa do serviço paralisaram nesta terça e vão continuar parados na quarta-feira, afetando aproximadamente 50.000 atendimentos. Os médicos pedem a recomposição salarial dos últimos 3 anos com relação à inflação, o que dá um aumento aproximado de 20%, além de outras reivindicações de condições de trabalho e uma reunião imediata com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Segundo o INSS, todos os beneficiários que estavam agendados para essa terça-feira e que não conseguiram ser atendidos vão ser reagendados automaticamente e devem conseguir essa informação através do telefone 135. Só que o que a gente viu na porta das agências, como essa aqui no Rio de Janeiro, foi muita falta de informação. Olha, já vieram muitas pessoas, pessoas que não andam, pessoas de longe, e todos foram embora. O que essa funcionária falou para você? Ele vai conseguir ser atendido hoje ou não? Não vai ser atendido hoje. Ela disse que para amanhã ou depois nós entrarmos no meu INSS ou ligar para 135 para ver a data da remarcação. A paralisação dos médicos deve continuar nesta quarta-feira em todo o país. Benhur Correia para o Brasil TV. A gente fala agora das investigações de uma chacina em Curitiba. Um carro com 7 pessoas foi fortemente atingido por balas e um casal e 2 crianças morreram. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu ontem por volta das 8 horas da noite aqui em Curitiba e a polícia acredita que foi uma emboscada. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos param ao lado de um carro que estava estacionado e começam a atirar. Dá para ver que um deles chega a sair do carro e dispara diversas vezes. Testemunhas contam que ouviram pelo menos 20 tiros. Nós estávamos em casa, começamos a ouvir tiros, que a princípio até você confunde, achando se é fogos de artifício ou não. No carro que foi alvo dos tiros estavam 7 pessoas. Um casal e 2 crianças morreram. Outro casal que sobreviveu foi levado para o hospital. E um recém-nascido, filho do casal que morreu, foi atingido de raspão e passou por uma cirurgia no pé hoje cedo. Por enquanto, nenhum familiar procurou a criança, que está sendo assistida pelo Conselho Tutelar. Depois do crime, a polícia encontrou um carro incendiado parecido com o que foi usado pelos bandidos. O outro casal atingido pelos tiros deu depoimento hoje pela manhã no hospital. As vítimas disseram que conheciam o casal que morreu há apenas um mês e estavam dando carona. A polícia ainda investiga o que motivou o atentado. A gente não pode adiantar aqui muitas informações para não atrapalhar as investigações, mas nós estamos sim vivenciando uma guerra de facções envolvendo aí não só Curitiba, como região metropolitana, cidades do interior, cidades do litoral. Não descartamos aí o envolvimento também de criminosos vindo de outros estados. Dulcinea Novaes para o Brasil TV. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, teve um outro caso de grave violência. Criminosos mataram 4 pessoas na madrugada de hoje. Quem tem as informações para a gente agora é o Edson Freitas. De acordo com informações da polícia, a chacina aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Testemunhas disseram que criminosos invadiram uma residência que fica aqui nesse bairro, em Juazeiro do Norte, e começaram a atirar. 4 pessoas morreram na hora, outras 5 ficaram feridas, entre elas uma criança de 4 anos de idade. Todas foram levadas para o Hospital Regional do Cariri. 3 já receberam alta. A polícia do Ceará não passou informações sobre o caso. Disse apenas que as polícias civil e militar estão realizando buscas pelas ruas e que a motivação desse atentado está sendo investigada. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, se pronunciou nas redes sociais. Ele disse que pediu ao secretário da Segurança Pública que não medisse esforços para conseguir dar uma resposta imediata sobre esse caso e mandou que o secretário disponibilizasse o reforço necessário para auxiliar nos trabalhos de busca. As 4 pessoas que morreram não foram identificadas. Uma delas usava tornozeleira eletrônica. Até o momento, ninguém foi preso. Marcelo. Também no Ceará, a polícia investiga o assassinato do dono de um site de notícias locais. O crime foi na periferia de Fortaleza ontem à noite. Givanildo Oliveira, de 46 anos, o Gigi, como era conhecido, criou há 6 anos um site que dava destaque à cobertura de casos de violência na região. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará
disse que ainda está investigando o motivo desse assassinato. O Sindicato dos Jornalistas do Ceará cobrou uma apuração para saber se o crime está relacionado à atuação do comunicador. A nota lembra ainda que a violência contra jornalistas e comunicadores constitui um grave atentado à democracia. O governador do estado, Camilo Santana, disse que determinou um reforço nas investigações e imediata identificação e prisão dos envolvidos. Em Mato Grosso, a Polícia Civil prendeu 25 pessoas numa operação contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas no estado. Quem tem as informações para a gente agora é Yanara Garcia. Boa tarde, Marcelo. Mais de 350 policiais cumpriram nesta terça-feira 104 ordens judiciais em 22 cidades aqui de Mato Grosso na Operação PC Impacto contra uma organização criminosa com foco principalmente no tráfico de drogas. Dos 25 mandados de prisão preventiva, 12 foram cumpridos na Penitenciária Central do Estado. Os agentes apreenderam carros de luxo, drogas, munições e armas, entre elas um fuzil. As investigações começaram em 2019 com a identificação dos chefes do grupo criminoso. Durante esse período, a polícia identificou ainda contadores e gerentes dos pontos de venda de drogas que foram presos na operação desta terça-feira. Marcelo Cosme. A gente fala agora sobre a estrutura da Polícia Civil em Pernambuco. Em todo o estado são 217 delegacias. 65 delas estão sem titular, sem delegado titular. Para se ter uma ideia da situação, o Sindicato da Polícia Civil de Pernambuco calculou que, em parte do Agreste, um delegado chega a ser responsável por 7 delegacias. Uma cidade de ritmo tranquilo no interior, mas isso não quer dizer que esteja livre da criminalidade. Essa é a realidade de Belém de Maria, na Mata Sul de Pernambuco, com 12 mil habitantes. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, em 2019, foram 2 homicídios registrados no município. Em 2020, o índice subiu para 10 assassinatos. No ano passado, 8 mortes. Os moradores reclamam de insegurança e acreditam que a falta de estrutura das polícias encoraja os bandidos. Aqui é perigoso igual qualquer outra cidade. É perigoso aqui. O que a gente não se espera acontece, né? O delegado vem apenas uma vez por semana e o veículo da Polícia Civil está emprestado para a PM patrulhar a região. De acordo com a Associação dos Delegados de Pernambuco, Belém de Maria integra a 13ª Seccional de Polícia. Nesta mesma seccional, um delegado titular também responde por Quipapá, São Benedito do Sul, Jaqueira, Chechel, Joaquim Nabuco, Água Preta, Rio Formoso e Gameleira. Na verdade, está faltando organização, né? A gente tem delegados suficientes para colocar em cada município do estado de Pernambuco. Agora, na realidade, há municípios que são tão pequenos e têm tão poucas ocorrências criminais que não precisaria ter um delegado exclusivamente para aquele município, né? Então, o delegado do município polo, da região, poderia dar conta do serviço daquele município pequeno, né? Infelizmente, o mesmo pode ser visto em Venturosa, no Agreste Meridional, cidade de 19 mil habitantes, e há pelo menos 2 anos não tem delegado titular. A delegacia só conta com um policial civil. Na vizinha cidade de Pedra, há mais de 2 anos também não tem delegado titular. As rodovias próximas são conhecidas como rota de fuga de bandidos. Desde 2015, o Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, faz denúncias e elabora dossiês que apontam as precárias condições de trabalho de delegados e de policiais pelo Estado. E os problemas só se acumulam com o passar do tempo. As várias gestões do governo que já passaram pelo Palácio do Campo das Princesas nunca resolveram as questões por completo. O presidente do sindicato esteve em Cachoeirinha, que tem 20 mil habitantes, para ver a situação. Motocicletas enferrujando com o tempo, amontoadas por todo o canto. A condição crítica da parte elétrica. Esses são só exemplos de um descaso. A falta de delegados titulares ocorre em 65 das 217 delegacias espalhadas pelo Estado.
Se tiver flagrante, muitas vezes o que acontece de forma ilegal, o flagrante é feito todo aqui, o procedimento é só relatado por telefone ou por WhatsApp para o delegado, ele delibera de longe, as ouvidas são feitas pelo escrivão sozinho, quando não era para ser feito, e depois fica pendendo só a assinatura do delegado. Isso é um improviso total. Aqui dezenas de procedimentos e investigações ficam parados porque não há delegado permanente. Aliás, na região, um só tem respondido por 7 delegacias. E o que os moradores acham dessa fragilidade na segurança de Cachoeirinha? A pessoa se deslocar daqui para ir para Belo Jardim, onde aqui tem uma delegacia, mas não tem um delegado. A cidade está entrega barata. São Caetano, no Agreste, fica ao lado. Não há delegado titular aqui desde setembro do ano passado. Era bom que tivesse o delegado sempre, né? A reivindicação do Simpol é para que mais delegados sejam nomeados e que seja revista a atual situação salarial das categorias. A base da Polícia Civil é o 25º pior salário. Nós temos os delegados com o 6º melhor salário do país e a base realizando boa parte dessas funções, sendo o 25º pior salário. Então esse descompasso, desde julho que a gente vem tratando, tivemos reuniões a partir de outubro, mas pouca coisa avançou. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco diz que tem mantido um canal de diálogo aberto com a chefia da Polícia Civil e a Associação de Delegados de Polícia do Estado na busca de valorização dos profissionais e que reforçou o efetivo com 55 novos delegados em janeiro deste ano, que uma outra turma está em curso de formação e todos serão lotados em unidades do Estado ainda neste semestre. A nota diz ainda que o governo de Pernambuco está fazendo todos os estudos necessários para a valorização dos profissionais de segurança pública do Estado dentro dos limites orçamentários. Um trabalhador morreu depois de cair dentro de um tanque de rejeitos de minério na mina Conceição da Vale, que fica em Itabira, na região central de Minas Gerais. O acidente aconteceu ontem à noite. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, pouco antes das 9 horas da noite. Douglas Michael Nonato da Cruz, de 33 anos, morreu depois de cair dentro de um tanque com rejeitos de minério dentro da mina Conceição da Vale, em Itabira, na região central do estado. O homem era operador de máquinas e trabalhava na inspeção da lavagem do minério. Segundo o boletim de ocorrência, a queda ocorreu depois que uma grade de proteção se rompeu. Dentro do tanque havia uma mistura de água e minério de ferro. Todo esse conteúdo foi esvaziado depois que os bombeiros chegaram para que fosse possível fazer o salvamento. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado no fundo do tanque e a morte foi constatada pelas equipes do SAMU no local. A Vale ainda não respondeu aos questionamentos sobre uma possível falha na segurança, que resultou no rompimento da grade, e se o funcionário usava equipamentos de proteção individual durante o trabalho. Em nota, a mineradora disse apenas que lamenta o acidente, que vai dar o apoio necessário aos familiares e informou que as causas do acidente estão sendo apuradas. A Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de perícia. Já existe aí a formatação de um comitê aí de crise, formado aí por uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar em conjunto para buscar aí toda a transparência e respostas nessa trágica situação. Persegue aí evitar que esses fatos nunca se ocorram. Veja a seguir a surpreendente reunião de macacos prego num condomínio no Distrito Federal. Olha só essa imagem, a gente já volta. Brasil TV de volta com as informações de um incêndio numa embarcação que era usada para a fiscalização da Polícia Militar Ambiental. Foi no Pantanal do Mato Grosso do Sul. O Caio Tumeleiro é quem conta essa história para a gente agora. Oi Cosme, tudo bem? No momento do incêndio, o barco passava por reparos em um estaleiro que fica na cidade de Ladário. As chamas teriam começado por causa de uma fagulha durante um trabalho de solda no teto da embarcação. Houve correria para evitar que o fogo atingisse os outros barcos. Minutos depois, os funcionários do estaleiro conseguiram apagar o incêndio. Ninguém ficou ferido. Uma suíte e parte da cabine de comando ficaram destruídas. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o próprio estaleiro se responsabilizou por fazer os reparos. Essa embarcação foi doada em 2018 pelo Ministério Público Estadual. Ela tem capacidade para transportar até 20 pessoas e funciona como um posto itinerante da PMA no Pantanal.
O barco também é usado em fiscalizações e, apesar desse incidente, o trabalho de combate à pesca predatória não será prejudicado. Volto contigo, Cosme. Agora a gente mostra um outro incêndio, esse de grandes proporções, que atingiu uma empresa de exportação de maçãs na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Oi, Marcelo. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de exportação de maçãs em Vacaria, no Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das 9 horas da noite de ontem e atingiu 3 pavilhões. O sistema de armazenamento das frutas e o pavilhão sem divisórias teriam contribuído para que as chamas se alastrassem com rapidez. Outro fator que teria influenciado é a alta concentração de amônia que havia no local. A fábrica foi evacuada no momento do incêndio. Nenhum funcionário ficou ferido, mas um bombeiro precisou de atendimento médico após machucar o tornozelo. Os bombeiros controlaram as chamas ainda na madrugada, mas atuaram no local durante todo o dia de hoje no rescaldo. Empresas locais auxiliaram no transporte da água para combater as chamas. Ao todo, cerca de 30 profissionais atuaram neste incêndio, incluindo bombeiros que estavam de folga, aposentados, além de equipes de municípios vizinhos. Kiane Sutelo para o Brasil TV. Você tem um animalzinho em casa, tipo gato, cachorro? A gente vai te contar agora sobre o crescimento do mercado pet, aquele que atende justamente essas pessoas que têm um bichinho de estimação. Ele vem causando impacto em outros setores e até mesmo no agronegócio. Em muitas propriedades rurais, que ficam, por exemplo, no interior de São Paulo, a produção está voltada para atender as indústrias que são especializadas na alimentação animal. Na fazenda do Andrei, em Santa Cruz do Rio Pardo, são 116 hectares de soja. Em Mato Grosso do Sul, ele tem mais 500 hectares plantados. Logo, tudo será colhido e a venda para as fábricas de rações de pets sempre é uma opção. São 15, 20 dias para plantar e 15, 20 dias para colher cada safra, seja safra de verão, seja safra de inverno. Então a gente procura nessas épocas já deixar pré-determinado ou pré-vendido ou pré-combinado com os compradores para que você venda aqueles produtos. O Andrei diz que a venda para fábricas de rações pode ter um retorno até 5% maior. E contar com opções de comércio é uma vantagem para quem produz. Como o milho, farelo de soja entram na composição das rações, esse acaba competindo com a ração de porco, de frango, de peixe, de bovinos, e isso gera uma competição. Para nós, produtor, isso é bom. Para ser usada na indústria de ração, a soja precisa ser padronizada. Isso quer dizer que depois da colheita na lavoura, a soja passa por um processo de secagem. Depois disso, vai ser extraído o óleo do grão de soja. E o que sobra desse procedimento, um dos produtos, é o farelo. E é esse farelo que vai abastecer o mercado pet. Cerca de 25 carretas cheias chegam nesta fábrica todos os dias. A produção envolve 7 mil toneladas de milho em média por mês. E aí tem mais 2.300 toneladas de farelo de soja, além de sorgo, arroz e farinhas de carne bovina, vísceras e de frango. O depósito sempre está cheio para atender a demanda que só vem crescendo. De 2020 para 2021, o aumento foi de quase 18%. Saem daqui por mês 22 toneladas de ração para cães e gatos. A gente vinha numa crescente muito boa de mercado, acompanhando sempre as ondas, mas de 2019 para cá, realmente foram 2 anos de um crescimento muito grande de volume. Em 2020, o mercado de animais de estimação faturou mais de 40 bilhões de reais. A alimentação representa uma fatia de pouco mais de metade desse valor. A pandemia trouxe para o mercado essa procura pelos animais de estimação. Então, acabou aquecendo esse mercado, né, da procura de animais por adoção ou até animais com pedigree e, consequentemente, o que vem junto? A produção de alimentos. Antigamente era muito ração e hoje fala-se muito em alimentos pets, porque realmente o alimento é quando a gente põe qualidade, a gente dá realmente o valor necessário para o que aquele alimento precisa.
Falamos de animais domésticos, agora vamos falar desses que vivem soltos pela natureza. Você vai ver agora uma imagem, no mínimo curiosa, uma invasão de macacos prego num condomínio no Distrito Federal. Isso aconteceu no último sábado e, claro, bombou nas redes sociais. A imagem dessa invasão de macacos foi divulgada ontem e registrada no condomínio Ouro Vermelho 1. Um morador ficou impressionado e gravou a cena. Que coisa mais bonita. Claro, não é na minha casa roubando minhas frutas. Pode ficar à vontade, macacada. Um dos macacos chega a ficar em pé para dar uma olhada no que tem dentro da lixeira. Os moradores contaram que nunca tinham visto tantos macacos assim no meio da rua. São animais que vivem em grupos, são sociáveis e podem ser encontrados também nas cidades. Quando a gente encontra pelas ruas, é sinal que eles estão procurando abrigo e alimento. Você viu ali o morador dizendo, bonitinho é na minha casa, né? A bióloga Camila Gavião diz que tem que ser assim mesmo. Ela orienta que a gente não alimente esses macacos, nem tente tocar, agarrar. São eles lá e a gente aqui e tá tudo bem. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias do Jornal Nacional. Às 8h30, hora de Brasília. Uma boa noite para você e a gente se vê de novo amanhã.